Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos, capítulo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Mateus, capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, um monte das oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-os e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que vem a ti o teu rei, manso e montado no jumento, e no jumentinho, cria de animal de carga. E dos discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus sentou-se sobre elas. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, as que o precediam e as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Toda a cidade se alvoroçou perguntando: Quem é este? E as multidões diziam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que no templo vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, aperfeiçoastes louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali pernoitou. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, e nada achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e perguntaram: Como secou imediatamente a figueira? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo, os principais sacerdotes e anciãos do povo aproximaram-se dele enquanto ensinava e perguntaram-lhe: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade?
Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes nele? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Disse-lhes também ele: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Mas que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas, depois arrependido, foi. Chegando-se ao outro, falou do mesmo modo, e respondeu ele: Eu vou, Senhor. Porém, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O primeiro. Declarou-lhes Jesus que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram nele. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi outra palavra. Havia um homem pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com a sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. De novo enviou outros servos em maior número do que os primeiros e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Responderam-lhe: Destruirá horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ela o reduzirá a pó e dispersará como palha. Os principais sacerdotes e os fariseus perceberam que falava a respeito deles, e embora procurassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o tinham por profeta.